No Teologando de hoje nós vamos falar sobre beber vinho. Me perguntaram sobre o vinho na Bíblia. E a pergunta ela era a seguinte: pastor, dizem que Jesus transformou água em vinho e que o vinho da Bíblia não tinha álcool, mas Noé se embriagou tomando vinho. Qual que é a diferença? E os questionamentos ainda continuam, né? Jesus tomou vinho? Então, nesse Teologando, eu vou dar uma explicação sobre o vinho na época bíblica. Você vai saber, por exemplo, que ele não era usado apenas como bebida, mas tinha outras utilidades. E eu quero deixar bem claro aqui que eu estou trazendo informações culturais que estão na palavra de Deus. Para começo de conversa, em Gênesis capítulo 9, versículo 20, vemos que Noé foi a primeira pessoa a cultivar uvas depois do dilúvio. E foi também o primeiro a se embriagar com o suco fermentado dessas uvas, que é o vinho. Em nível pessoal, todo judeu queria ter a sua própria vinha. Ela era plantada e crescia numa treliça ao longo da casa, provendo sombra durante o calor do verão. Ter uma vinha em casa era sinal que a pessoa tinha uma vida estabelecida e não sairia como nômade pela terra. O vinho era colocado em jarros selados com argila, mas com um pequeno orifício junto ao cabo que permitia que os gases escapassem durante o processo de fermentação. Quando o processo se completava, esse orifício era fechado. O vinho também ele podia ser colocado em odres, que eram recipientes de couro de cabra. Mas se o odre fosse velho, corria o risco de expandir e estourar ao receber os gases e perder o vinho. Por isso Jesus usa essa ilustração quando diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Além de ser usado como bebida, o vinho tinha várias utilidades. Por exemplo, ele era empregado como desinfetante para limpar as feridas antes de colocar o azeite curativo. O vinho barato, também conhecido como vinho dos soldados, era um vinho produzido antes da fermentação. Ele era misturado com mirra para aliviar a dor. Foi o que tentaram dar a Jesus quando ele estava na cruz. Em Mateus capítulo 27, versículo 34, diz que ele não aceitou essa bebida. O suco de uva fresco era usado como laxante. Esse suco de uva também era transformado em vinho doce. Entre os judeus havia abstenção de vinho com propósitos disciplinares. O nazireu ele não comia ou bebia absolutamente nada proveniente do fruto da videira. João Batista não tomava vinho e ele era proibido para os sacerdotes quando iam à presença de Deus. Agora eu vou citar aqui alguns versículos e quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Romanos capítulo 13, versículo 13 diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 diz assim que os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Tito capítulo 2, versículo 3 diz assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Isaías capítulo 5, versículo 11 diz assim: ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Nós temos muitos outros textos na Bíblia, mas eu quero deixar apenas estes como exemplo e quero que você perceba que os excessos de comportamentos causados pelo vinho é que eram condenados na Bíblia, não o ato de beber o vinho em si. Eu espero ter ajudado nesse Teologando.